Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. O endereço no site você vê aqui no alto do vídeo, você o verá também no rodapé desse vídeo e também na descrição dessa videoaula, você o verá na forma de um link. E aí basta você clicar e você então terá acesso ao nosso site, o matematicamuitofácil.com. Por lá, o amigo encontrará o ensino fundamental completo, tanto na parte de aritmética, como na parte de álgebra, como na parte de geometria. Geometria temos ainda muito pouco conteúdo, mas a parte de aritmética e a parte de álgebra estão completíssimas. Teoria completa, muitos exercícios propostos e, o mais importante, muitos exercícios resolvidos. Então você que está se preparando para o Enem, se preparando para um vestibular, se preparando para um concurso a uma escola técnica ou a uma escola militar, como é o caso do Colégio Naval, como é o caso da EPICAR. Você que está no ensino médio, precisando recordar conteúdos do ensino fundamental. E você que está cursando o próprio ensino fundamental, está no 5º, 6º, 7º, 8º e 9º ano, você tem na parte de aritmética e álgebra completinha em nosso site. Perfeito? Então vale a pena a visita. O nosso site contém algo em torno de 250 páginas de conteúdo gratuito. Ou seja, você não tem login, não tem senha, não tem cadastro, nada. Você está livre para navegar o tempo que você precisar, o tempo que você necessitar e nos conteúdos que lhe interessar. Perfeito, gente? Fica aqui o convite para que os amigos visitem então o nosso site. Tá certo? O nosso site Matemática. Olá! Quem nos fala é o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Vamos dar continuidade a essas resoluções de questões resolvidas, e nós estamos pegando um gancho, fazendo algumas questões de equações fracionárias do segundo grau. Foi pedido de uma amiga do site, e aí nós embalamos e vamos fazer pelo menos umas 5 questões referentes a esse assunto. Tá claro? Equações fracionárias do segundo grau. Vamos lá? Olha só, resolver a equação x mais 1 sobre x menos 1, x mais 1 que multiplica x menos 1 sobre x menos 2 que multiplica 3x menos 1, e isso é igual a 1. Perfeito? Bom, isso aqui é uma equação que vai se transformar numa equação do segundo grau, perfeito? E é fracionária. A gente tem aqui incógnita em denominador. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é verificar as limitações, ou restrições para essa equação. A gente vê o seguinte, esse x menos 2 não pode ser zero, portanto, x menos 2 precisa ser diferente de zero, e com isso eu tenho a conclusão que x precisa ser diferente de 2. Tá claro? E a outra restrição é que 3x menos 1 também seja diferente de zero, e com isso eu tenho que x é diferente de 1/3. Isso quer dizer o seguinte, se eu encontrar uma das raízes x igual a 2, isso quer dizer que a minha equação é impossível. X tem que ser diferente de 2, tá certo? E x tem que ser diferente de 1/3, ou seja, essa equação só é definida no universo dos reais retirando-se o 2 e retirando-se o 1/3. Então, se acontecer de uma dessas aqui serem as raízes da equação, essa raiz será considerada impossível, porque ela não faz parte do universo. Perfeito? Eu estou restringido. Tá certo? Se isso for zero, matematicamente isso aqui não existe. Tá claro? Vamos fazer a equação? Aí é muito simples, olha só. Vocês vão notar o seguinte, eu nem vou calcular MMC. Eu não preciso. Sabe por quê, gente? Eu tenho uma fração, perfeito? Ela é igual a 1. Gente, se uma fração é igual a 1, não há outra saída a não ser entender que o numerador é igual ao denominador. Sejam eles positivos, sejam eles negativos. Eu garanto só que ela não pode ser zero. Perfeito? Então o que eu tenho aqui? X mais 1 sobre x menos 1 é exatamente igual a x menos 2, que multiplica 3x menos 1. E foi isso que eu fiz. Olha lá. X mais 1 que multiplica x menos 1 é igual a x menos 2 que multiplica 3x menos 1. E aí vamos partir para multiplicar. Isso aqui é uma soma, isso é uma diferença. A gente sabe que o produto deles vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. X ao quadrado menos 1. Isso é igual, e aqui vou ter que fazer chuveirinho, a distributiva. Perfeito? Nessa multiplicação de dois binômios. Olha lá. X vezes 3x, 3x ao quadrado, menos 2 vezes 3x, menos 6x. X vezes menos 1 dá menos x, e menos 2 vezes menos 1, isso dá
mais 2. É claro que essa ordem, né, eu escolhi uma ordem determinada, mas cada um fica à vontade. O importante é que você multiplique os dois termos desse binômio pelos dois termos desse segundo binômio, e aí a ordem você escolhe, perfeito? Tá claro? E aí ficou assim, ó, x ao quadrado menos 1 é igual a 3x ao quadrado menos 6x menos x mais 2, e eu já estou vendo que isso aqui é uma equação de segundo grau. Eu devo deixar um dos membros, normalmente a gente deixa o segundo, né, mas eu posso deixar também o primeiro. Eu vou deixar um dos membros igual a zero, e para isso eu vou trazer o x ao quadrado para o segundo membro e vou trazer o menos 1 também para o segundo membro. Aí ficaria assim, ó, aqui ficou zero, né? Lá, ó, o meu primeiro membro é igual a zero, é igual 3x ao quadrado menos x ao quadrado menos 6x menos x mais 2 mais 1. Nota que, ó, esse menos 1 virou mais 1, esse x ao quadrado virou menos x ao quadrado. Perfeito? Reduzindo termos semelhantes, eu tenho o seguinte de zero, e agora vou botar na ordem bonitinha lá. 3x ao quadrado menos x ao quadrado, isso dá 2x ao quadrado, menos 7x, ó, menos 6 menos 1 menos 7x, mais 3 igual a zero. Perfeito? E agora eu já caí na minha equação, né? Já formatei a minha equação de tal maneira que ela ficasse própria para ser resolvida por baixo, cara. Perfeito? Quem é o a? O a é o coeficiente de x ao quadrado, olha aqui meu a, o a é igual a 2. Quem é o coeficiente de x? Aqui no caso é o menos 7, e ele justamente é o b. E finalmente 3 é o meu termo independente c, olha lá, c é igual a 3. E agora é só aplicar Bhaskara, lembrando Bhaskara, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b2 menos 4ac, tudo isso sobre 2a. Isso aqui, gente, chama-se discriminante. Então, muitas vezes, alguns professores, né, e alguns livros também, preferem calcular esse discriminante separado e depois aplicar essa fórmula. Mas é a mesma coisa, são dois caminhos distintos. Eu prefiro fazer logo direto aqui, que eu uso uma fórmula só, não fico guardando discriminante quanto é mesmo. Se eu guardo isso aqui, já fica de bom tamanho. Tá bom? Vamos trabalhar, gente? Olha só, x é igual, então, menos b. Olha que esse menos é da fórmula. Esse menos não tem nada a ver com esse b ser positivo ou negativo. Perfeito? Olha só, o b é menos 7, então eu terei menos, e o b, menos 7. Então, menos, que multiplica menos 7, mais ou menos, sempre mais ou menos, perfeito? É daqui que nascerão as duas raízes. Uma será positiva e a outra será negativa. Raiz quadrada de quem? Menos 7, que é o valor de b ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 2. Esse menos 4 é da fórmula, gente, aquele aqui, ó, menos 4, hein? Menos 4 vezes o valor de a, que é 2, vezes o valor de c, que é 3. Olha lá. 7 ao quadrado, menos 7 ao quadrado, no caso é 49, menos 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24, menos 24, e aqui quando a gente olha isso aqui já tem um alívio, né? A gente está olhando 49 menos 24, isso dá 25, e 25 é um quadrado perfeito. Legal, maravilha, nós encontraremos duas raízes bastante amigáveis. Então, meu x é igual a 7, mais ou menos, raiz quadrada de 25 sobre 4. O raiz de 25 a gente sabe que é 5, não é isso? Então eu teria, ó, cada uma das raízes. X é igual a 7 mais ou menos 5 sobre 4. A primeira raiz, ó, x1, é usando mais, por exemplo, ou usando menos, tanto faz a ordem, né? 7 mais 5, 12 sobre 4, 3. Acabei de encontrar uma das raízes. Vamos achar a segunda das raízes. 7 menos 5, isso dá 2. 2 sobre 4 dá 1 meio. Olha lá as raízes. x1 igual a 3, x2 igual a 1 meio. Tá bom? Tem um problema nas limitações? Olha, o x3, não, ele não pode ser 2 nem pode ser 1/3. 3 pode. Ele não pode ser 2 nem 1/3, 1 meio ele pode ser. Então, olha lá, essas são as minhas duas raízes da minha equação fracionária do segundo grau, essa bonitinha que está aqui. Perfeito? Olha lá a minha solução. X igual a 1/3 e x, né? Uma das raízes é 3, a outra raiz é 1 meio, perfeito? Eu posso botar e, posso botar ou, né? Posso botar vírgula, ponto e vírgula, perfeito? O importante é entender que existem dois valores de x que tornam isso verdadeiro. Um deles é 3 e o outro é 1 meio. Perfeito? Então, e o conjunto verdade, claro, seria quem? Ó, 1 meio, 3. Perfeito então, gente? Tá claro? Aí tem um detalhe interessante. Se, por exemplo, eu quero resolver essa equação, por exemplo, eu vou definir o universo como sendo números inteiros. Resolver a equação no universo dos inteiros. Isso quer dizer o seguinte, gente, só está me servindo valores inteiros. Então, no caso aqui, ó, a minha resposta ao meio estaria fora. Né? Ela entra se o meu universo fosse os racionais. Perfeito? O meio é racional, mas não é inteiro. Então, se eu estivesse trabalhando no conjunto dos inteiros, eu teria apenas uma solução, que seria 3. Se eu estivesse trabalhando nos naturais, também teria a mesma solução 3. Se eu estivesse trabalhando no conjunto dos reais, 1 meio e 3. Se eu estivesse trabalhando no conjunto dos racionais, por exemplo, perfeito? Aí eu teria realmente as duas, 1 meio e o 3. Tá bom, gente? Perfeito, quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Reafirmo daqui o convite para que o amigo visite o nosso site. Gostou dessa videoaula? Por favor, clica na mãozinha, claro, com o polegar voltado para cima, tá certo?
Fique à vontade para fazer o comentário que você desejar, tá certo? Está livre para você, de repente, uma dúvida que você tenha, algum problema que você tenha sentido na questão, ou se você tem uma questão parecida que você não quis fazer, ou uma questão que seja parecida, né? No caso aqui de equação fracionária. Então fica à vontade para você mandar até sua questão que a gente terá prazer, muito prazer em resolver, tá certo? Aqui, ó, nessa região você tem um link, e nesse link você clique, a partir daí você estará inscrito em nosso canal Matemática Muito Fácil aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, você estará sendo atualizado sempre que nós postarmos novas videoaulas. E fazemos isso 3 vezes por dia. No mínimo 3 videoaulas por dia. Gente, é isso aí. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.